Você precisa urgentemente aprender sobre o amor e tua vida depende muito disso. E a fonte do amor é Deus. E a gente vai caminhar aqui pelas ruas de Curitiba, que eu queria trazer uma reflexão baseado no amor romântico, no amor entre as pessoas, o amor à amizade, o amor que a gente tem por Deus, todas as coisas, o mandamento. Então vocês vão ficar aí comigo enquanto eu caminho aqui pelo centro de Curitiba nesse dia nublado e parece que vai chover e às vezes parece que não vai chover. Mas fica aí, bora conversar. E aí enquanto eu caminho vocês vão conhecer aqui um pouco da parte mais central aqui de Curitiba. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando perguntaram para Jesus qual o principal mandamento, e Jesus fala que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele já dá uma boa referência sobre o amor, sobre a dinâmica do amor. A Bíblia vai falar que Deus é amor, então a gente tem uma outra referência da fonte de todo amor. Então, para a gente amar o outro, a gente precisa entender sobre Deus, sobre a criação, sobre o propósito pelo qual a gente foi feito, por que a gente foi feito. E amando a Deus primeiro, reconhecendo o amor dele e sendo amado por Deus, a gente aprende sobre o amor e vai se tornando cada vez mais apto para amar o outro e também ser amado e saber como a gente precisa e deve ser amado. Mas a primeira dinâmica do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é que quando a gente foge disso, quando a gente foge dessa dinâmica e ama outras coisas mais do que a Deus, além da questão da idolatria, é que quebrando essa ordem correta do amor, a gente não vai nem amar direito, nem saber ser amado direito. Então, quando a gente ama Deus acima de todas as coisas, a gente direciona o nosso sentimento para o que é verdadeiro e ali na fonte a gente aprende sobre o amor. Eu falo isso porque às vezes a gente, até sem intenção, acaba colocando outras coisas na frente do nosso amor a Deus. Mesmo coisas que são boas e coisas que são bênçãos de Deus. Por exemplo, ter uma família, namorar, casar, ter filhos, é uma bênção de Deus. Só que se a gente coloca esse sonho acima do nosso amor por Deus, a nossa vida vai ser dirigida por esse sonho. E aí a gente acaba aceitando coisas por causa do nosso sonho. Vou explicar. Uma mulher que sonha demais em ter uma família, ter filhos, ter um esposo, e coloca isso como uma parte central da vida dela. Se ela coloca esse amor nesse propósito, nesse sonho acima do amor de Deus, ela começa a aceitar qualquer coisa. Então, às vezes arruma um namorado ruim
que não trabalha direito, que tem vícios, que não tem uma vida organizada, e aí acaba aceitando que o rapaz conversa bem, conquistou ela, às vezes é bonito, a mulher se encanta, e aí, vou atravessar aqui porque o cara tá fazendo barulho ali. E a mulher se encanta por esse tipo de cara, começa a namorar, e o cara galanteador até trata bem, assim, na medida do possível, porque o cara, quando é meio vagabundo, ele vai trair, vai usar da mulher pra meio que subir na vida, aproveitar do dinheiro dela, da condição financeira dela. E aí o que eu queria trazer nessa primeira parte aqui é essa questão. Família é bênção de Deus, mas o primeiro alvo, o primeiro amor deve ser amar a Deus sobre todas as coisas. Que aí você às vezes sabe a hora de renunciar, sabe a hora de esperar, sabe a hora de entrar no relacionamento, de ver que ali tem a possibilidade de ter uma família. E aí quando você ama mais seu sonho, você começa a aceitar qualquer coisa pelo seu sonho. Ah, esse cara aqui não tem um emprego estável, não tem uma vida financeira estável, mas gosta de mim. Ele é interessante, ele é legalzinho. E aí, às vezes, as pessoas acabam entrando num relacionamento e às vezes até casando com uma pessoa sem ter filtrado direito, sem ter dado tempo pro amor ser amor, sem ter dado tempo para Deus moldar, Deus ensinar sobre esse sentimento, sobre essa relação, e acaba se lascando. Então, esse ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas é Jesus ensinando sobre o amor. Então, colocar um sonho acima do amor a Deus pode gerar um relacionamento frustrado. E aí, se você perceber quantas pessoas têm relacionamento frustrado, quantas pessoas sofrem, passar nessa rua aqui, que é bonitinha. Ah, aqui saiu o ônibus de turismo de Curitiba, aí você vem para essa rua 24 horas aqui e pega o ônibus, voltando. E aí, você perdendo esse amor a Deus acima de todas as coisas, acaba aceitando qualquer coisa, recapitulando, e entrando num relacionamento frustrado. Você perde o filtro. Então, amar a Deus vai te ensinar sobre filtrar o que é amor. Então, muitas vezes as pessoas que já estão num relacionamento e estão com problema no relacionamento, está num relacionamento frustrado, e quando ela narra a história, quando ela conta a história dela, do relacionamento, você vê que o problema começou já na base. Conheceu em algum momento, começou o relacionamento logo, acreditou no milagre do seu próprio amor, como se ela se relacionasse com aquele homem ou com aquela mulher, já ia transformar ela. O vagabundo deixar de ser vagabundo, o endividado deixar de ser endividado, o viciado deixar de ser viciado, a mulher que não sabe o que quer da vida ainda vai começar a saber. Então às vezes a gente confia demais que só o fato da gente amar alguém
já vai consertar a pessoa, e para ser consertada a pessoa que tem que querer ser consertada. Né? O processo de terapia. Não adianta tu ficar falando muito do outro, dos problemas do outro, se não é o outro que procura terapia, se não é o outro que quer mudar. E aí é também uma distorção do amor. Você achar que é óbvio que o amor transforma, e a gente amar o outro transforma e ajuda, e é um meio onde Deus usa. Mas confiar demais nisso, sem saber onde você está entrando, é complicado, porque muitas das frustrações começou aí nessa falha aí de discernimento no começo de um relacionamento. Então, esse vídeo talvez seja uma forma de te evitar de ter algumas frustrações por não filtrar, principalmente quando você está conhecendo a pessoa, está começando um relacionamento, e colocar teu sonho de ter uma família, de ter um relacionamento acima do teu amor a Deus. E esse é um grande problema. É um alvo, é uma meta, é também um propósito, é um meio, né? Porque o casamento é algo de Deus. Mas é preciso também ser no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus, né? Segundo os conformes de Deus. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Então, a primeira ideia que eu queria trazer aqui, a ideia mais geral desse vídeo, é justamente sobre esse mandamento de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse caso entra os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos planos, que obviamente também podem ser metas de Deus, planos de Deus, sonhos de Deus pra gente, mas segundo a ótica dele, né? Muita gente que procura terapia, que vai falar de relacionamento, já com problema instalado. O problema nasceu na falha dessa base aqui, dessa lógica. Devia ter amado, não tem a música, devia ter amado mais, e aí às vezes na versão cristã gospel, devia ter amado Deus mais, devia realmente ter amado Deus acima de todas as coisas. Por isso que às vezes aparece tanta questão de renúncia na Bíblia, de tomar nossa cruz, de renunciar nosso eu. Às vezes quem é ateu e quem não entende a dinâmica do Evangelho pensa que é Deus sendo punitivo, de querer ser adorado, né? Quem não é cristão fala, por que Deus criou a gente e não deixa a gente fazer as coisas do nosso jeito? É porque Ele é um pai que cuida, e é um pai que sabe de tudo, de todas as coisas. E aí Ele sabe que se a gente fugir dessa lógica vai se lascar, né? Então, se você vê o número de divórcio que a gente tem, que é um dado que existe, se pudesse conversar com muita gente, a falha foi principalmente no começo. Óbvio que tem gente que muda, tem outros problemas, mas muita falha foi colocar um sonho de ter uma família, de casar acima de todas as coisas, não filtrar tanto no começo do relacionamento e aceitar ali, porque aquela pessoa tá ali, te trata bem e sai fim de semana, entrou no relacionamento e acabou se dando mal. Então é preciso ter muito cuidado com essa logística do amor, do relacionamento,
de como deve ser em relação ao amor romântico. E aí, um outro ponto é o amar o próximo como a si mesmo, porque muita gente acaba errando nessa dinâmica, se anulando. A gente se anula diante de Deus para que o caráter de Deus sendo revelado molde o nosso, refine o nosso, para que a gente possa se tornar mais parecido com Cristo. Mas a ordem de Jesus aí é muito clara quando ele fala amar o próximo como a si mesmo. Aí você não ama mais que a si mesmo, nem menos. Fazer ao outro do mesmo jeito que você quer que faça com você, tratar o outro como você quer ser tratado. Mas muita gente erra nessa dinâmica de amar mais o outro que a si mesmo. E aí se anula na amizade, no trabalho ou qualquer outra relação, acaba se anulando, amando mais o outro que a si mesmo. Então às vezes deixa de cuidar de si próprio, deixa de ter seu próprio tempo, de ter suas próprias coisas e acaba vivendo por conta de viver a vida do outro, de ser às vezes proativo demais em relação à vida do outro e deixando de cuidar de si mesmo, né? Até tem uma frase que fala sobre essa questão, tipo, alguém te pede uma coisa, faz determinada coisa pra mim, e aí tu vai lá e faz, mas às vezes quando é pra gente, a gente não vê com a mesma urgência, né? Pra resolver algo, pra tomar atitude em relação a alguma coisa. Então é também um problema sobre entender um pouco sobre a fonte do amor. E aí, meus irmãos e irmãs, é preciso entender bem essas dinâmicas do amor, porque isso desmorona a nossa vida, né? Se anular pelo outro, priorizar demais o outro. É lógico que amar o outro, cuidar do outro, fazer as coisas pro outro faz parte da dinâmica do amor e também do cristianismo, mas é preciso analisar o quanto isso pode estar ferindo aí nessa dinâmica. Então os 2 pontos até aqui são amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar nada acima disso, porque vai quebrar a dinâmica do amor, dinâmica da vida, e isso aí vai te prejudicar. E o segundo ponto é sobre não ferir, o amar o próximo como a si mesmo. Você também precisa ser amado e se amar, né? Se cuidar, para depois você também não ficar falando que os outros te ferirem, te abandonarem, não sei o que, sendo que você foi o primeiro a se abandonar, né? Tem um vídeo lá sobre ser ferido na igreja, e aí eu falo sobre quem saiu ferido depois de tanto ajudar, de tanto estender a mão, de servir o outro. E aí mais refletindo sobre como a gente deve pensar, né, e agir em relação a depois da ferida, mas também você precisa se analisar se não foi você também que possibilitou essa ferida, assim, de você ser o primeiro a se abandonar, se deixar de lado, se anular pelo outro. Então, esses 2 pontos. E aí, para não estender muito, só voltar naquilo que a passagem fala para gerar mais entendimento.
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Então, nessa dinâmica de amar o outro, ser amado, são coisas para a gente pensar. Como a gente tem sido amado, como o outro tem agido com as nossas conquistas, com as coisas que a gente tem, com quem a gente é, com as nossas vitórias. O amor não se orgulha, não maltrata. Então pensa, já teve vezes de pessoa falando que namora, que pensa em casar e já é traída no namoro, já é ofendida no namoro, ouve palavras que machucam, que ferem. Aí não é amor. O amor não procura seus interesses. Então, o que eu falei, às vezes tem gente que usa a gente como escada para conquistar seus objetivos. E aí cuida da gente, às vezes trata bem, chama de amigo, dá bom dia, pergunta como tá. Mas não é pelo amor. É porque às vezes tu é uma escadinha para alguma coisa, para arrumar um emprego, para arrumar dinheiro emprestado, para se aproximar de alguém, para entrar no teu ciclo de amizade. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor, então às vezes a gente é falho, magoa, mas o amor faz a gente perdoar, né? O amor não se alegra com a injustiça. E aí, esses dias, num post eu vi um rapaz falando que como que Deus atende a oração de uma pessoa ali por um emprego e não atende as crianças da África. O amor não se alegra com a injustiça e Deus toca o nosso coração o tempo inteiro para que a gente possa agir nessas circunstâncias. Do mesmo jeito que o empregador emprega e abre a possibilidade de um emprego, também Deus toca corações de missionários e pessoas que vão à África, vão às favelas, vão aos outros lugares, e ali é Deus agindo. Então tem fome na África, mas tem muita gente que vai para a África cuidar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse vídeo foi um pouco sobre você precisa aprender urgentemente sobre o amor. O amor é Deus. Você precisa se aproximar cada vez mais dele, do Deus verdadeiro, real, para aprender sobre o amor, viver o amor e assim aprender como você deve ser amado, precisa ser amado, e como você deve amar e precisa amar. Que Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo aí para mais gente. Hospital da Caridade. Saí andando aleatório pro Curitiba e nem sei voltar mais. Andei muito tempo, tenho que voltar andando tudo. Beleza? Era isso. Você precisa aprender urgentemente sobre o amor. Esse foi só um pontinho. A Bíblia fala muito mais sobre óticas do amor e dinâmicas do amor. E aí você precisa entender mais, conhecer mais da Bíblia. É isso. Manda aí esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, teus amigos, e vem caminhar comigo e ouvindo alguma reflexão e conhecendo aqui, né? Já que eu tô em Curitiba, e conhecer aí um pouco
centro de Curitiba. Os bombeiros ali que dá vida também e ajuda as pessoas. Essa praça aqui é perto do Mercado Central, que já é bem o centrão. Aqui em Curitiba tem esses tubos de onde a galera pega o ônibus. Ó, ali tem mais, aí vai. Você entra ali, paga, fica lá do lado de dentro. O ônibus para ali no tubo, você. Só mostrando aqui mesmo esse trecho final. Beleza? É isso. Quem chegou até o final, comenta aí, amor, só pra eu ver quem chegou até o final desse vídeo. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Tchau.